Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Seara Fraterna. A página de abertura da atividade dessa noite é do livro Coragem, capítulo 24, Oração e Atenção. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta, para isso, a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede, e em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam, através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, seja pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele demandava solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. E essa belíssima página é do Espírito Emmanuel. Nós vamos pedir que nosso irmão em Cristo, Alexandre Pereira, seja muito intuído sobre o tema de hoje, mediunidade e pandemia, e que possamos aprender um pouco mais sobre essa oportunidade bendita, maravilhosa, de cura, a mediunidade. Sejam todos bem-vindos, fiquemos juntos em Jesus e que Deus te abençoe, Alexandre. Muito obrigada, até a próxima sexta. Olá, saudações fraternas aos nossos irmãos do Centro Espírita Seara Fraterna. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui
para falarmos hoje do tema mediunidade e pandemia. Quando nós falamos de mediunidade, do fenômeno mediúnico, muitos de nós imaginam e crê que a mediunidade surgiu com o advento da doutrina espírita, da terceira revelação. Mas não é bem assim. O fenômeno mediúnico ele aconteceu desde que os primeiros espíritos começaram a reencarnar neste planeta, porque faz parte da interação necessária entre o mundo físico e o mundo espiritual. Com o advento da doutrina espírita e o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, posteriormente, o Livro dos Médiuns, com o detalhamento e as especificações necessárias, se criou um modelo de conduta, um modelo organizado que nos possibilita entender e compreender como é que se dá a mediunidade. Assim, com o advento da doutrina espírita, com o espiritismo, a mediunidade deixa de ser simplesmente a realização do fenômeno. Ela passa a ser um conjunto de orientações, de deveres, de direitos, obviamente, que compõem esta relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Portanto, quando nós vemos lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, a afirmação de que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium, essa faculdade ela passa a ter a característica de ser inerente à criatura humana, não constituindo nenhum tipo de privilégio, diz o Livro dos Médiuns. E ela pode-se dizer-se mais ou menos médium aquele no qual a faculdade se apresenta de uma forma mais ostensiva ou menos ostensiva, conforme os efeitos que decorrem do exercício da prática da mediunidade. Então, normalmente chamamos de médium aqueles cuja a mediunidade, o efeito é patente, é evidente. E outros nós não conseguimos perceber, mas lá está a habilidade, mas num grau de aparência, num grau de manifestação menor, pequena. Mas pela afirmativa dos espíritos, pelo que está registrado, todos somos médiuns. Então, não é a mediunidade um privilégio. Na verdade, como eu disse, ela cria uma relação de compromisso que nós precisamos ter com o mundo espiritual. A faculdade propriamente dita ela é orgânica. Ela não depende da moral do médium. Mas o que acontece do seu uso, sim, pode ser bom ou mal, dependendo de como os valores morais se encontram no medianeiro, diz Allan Kardec no item 226 do Livro dos Médiuns. Como é que a gente identifica a mediunidade? Existem alguns sintomas da mediunidade que fazem o indivíduo perceber que é portador daquela faculdade. Porém, o seu desempenho, né, o dia a dia, a prática, é que vai fazer a avaliação como ela será em cada um de nós. Porque como somos individualidades, essa potência, esse dom, como Emmanuel chama, eu não gosto da palavra dom, eu prefiro habilidade, ela vai variar. Conforme nós variamos enquanto indivíduos, ela também pode variar. E a sua classificação, a sua identificação, ela também varia ao infinito. O que o Livro dos Médiuns faz é criar nomenclaturas, explicar formas de mediunidade, tipos de mediunidade, para que a gente entenda, para que a gente conheça o fenômeno, para que aquele que é portador do fenômeno o conheça melhor. Mas essa categorização ela não é absolutamente fechada, porque ela vai variar conforme o indivíduo, conforme aquele. O grande desafio não é a habilidade em si, já que nós a carregamos todos, né? O grande desafio é a prática,
é como é que a gente vai atuar enquanto médium. Vai depender, como eu disse, de nós considerarmos deveres, obrigações, compromissos que vão fazer com que o produto da mediunidade, da atuação, da prática, ela seja condizente com os princípios evangélicos, cristãos, espíritas. Então, nós temos a mediunidade, como Emmanuel fala do mediunismo, ela praticada em alguns lugares sem regras, e aí podendo fazer com que o indivíduo caia como Kardec usava muita palavra, né, nos escolhos, nas quedas inerentes ao exercício da mediunidade, ou pode, cercada de cuidados, cercada de boa orientação, ter uma prática segura. Então, o indivíduo precisa educar-se. Então, o bom médium não é aquele pelo qual se variam as faculdades abundantemente. É aquele cujo desempenho da mediunidade é cercado de assiduidade, de pontualidade, de equilíbrio emocional, de hábito de estudo e oração, de atitude de passividade. Então, em torno disso é que essa ideia de cooperação, de auxílio com o mundo espiritual, é que a gente vai identificar o indivíduo, o médium, né? E vai fazer perceber, né? Se fazer perceber o bom médium, aquele que exercita corretamente a função. A prática da mediunidade requer um estudo. O estudo vai nos fazer entender de que ela é um processo. A ação do médium, ela está dentro de um processo. Esse processo, como eu disse, ele pode ser seguro, se estiver na casa espírita, ele pode ser inseguro, se não estiver na casa espírita, porque na casa espírita associa-se ao processo que tem a ver com interconexão mental, o tema que foi tratado recentemente no 6º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, na ligação de mentes, a mente do espírito comunicante ligada à mente do espírito, do médium, através das fluências perispirituais, na casa espírita, sob a condução de um dirigente espiritual. Essa aproximação se dá através por sintonia e afinidade, o espírito comunicante com o médium, e se produz através da mente do médium para o corpo físico do médium efeitos, reações, que podem ser reações de ações mecânicas, sem percepção imediata do médium, ou conscientes, plenamente conhecidas, quando o médium é um médium cuja habilidade está no padrão da consciência plena. Então, essas variações, como eu disse, são grandes demais. E o processo ele vai ter uma complexidade maior ou menor, conforme cada caso, cada médium, cada comunicação. Ele vai requerer, então, essa complexidade conforme cada caso. Porém, na casa espírita, sob cuidado, sob a guia, sob a proteção dos bons espíritos, dos trabalhadores espirituais. Aí nós vamos ter a mediunidade com a segurança necessária. Porém, médium somos o tempo todo. Então, o médium é médium no trabalho, é médium na família, é médium no dia a dia na rua, porque a faculdade está ali presente o tempo todo. Educado, moralizado, em qualquer lugar que esteja, ele vai entender a necessidade de dar vazão ao processo nos momentos adequados. Ele vai permitir que a mediunidade, muitas vezes mais sutil, se apresente o tempo todo, mas a mediunidade mais ostensiva seja reservada para que atenda aos conceitos de ordem, de planejamento do mundo espiritual e também que não seja franqueada a qualquer um que não possa
lidar com os resultados da mediunidade. Explicando melhor. Quando a mediunidade ela é praticada de forma desorganizada, ela pode afetar a outros pelo produto da mediunidade que não estão preparados para receber a comunicação, para tomar conhecimento da comunicação, quer seja por uma notícia, quer seja pelo impacto emocional de receber aquela comunicação. Então, na casa espírita, ela é cercada de todos esses cuidados. Então, o médium preparado, ele não deixa de ser médium em lugar nenhum, mas ele entende a necessidade de controle, a necessidade de educação da mediunidade, a necessidade de que o produto da mediunidade não leve desespero, não leve desorganização, não leve prejuízo a nenhuma criatura, porque aí falta com o princípio básico da caridade. Lembro-me muito bem na minha infância de conviver com uma médium ostensiva, uma pessoa muito querida, muito boa, mas que não tinha se dedicado ao estudo, à preparação, ao controle, ao entendimento, e ela dava às pessoas notícias assim catastróficas, sem nenhum filtro. E as pessoas, eu cheguei a ver uma senhora desmaiando, porque ela deu notícia a respeito de um obsessor que acompanhava a senhora, fazendo a descrição da criatura, que era de uma aparência horrenda. Então, esses cuidados, o médium preparado, ele não fará. Ele se resguardará aos cuidados da casa espírita. E se o médium não cuidar da sua própria moralidade, também os bons espíritos dele não se aproximarão, porque provavelmente o produto da mediunidade não será adequado. E aí, outros podem se aproximar. Espíritos inferiores, malfazejos, brincalhões, zombeteiros, que poderão utilizar a mediunidade para a produção de fenômeno, muitas vezes de puramente interesse pessoal, de interesse econômico, trazendo prejuízo à criatura e ao semelhante. Então, muitíssimo cuidado com esses escolhos, com essas quedas que a mediunidade em si não traz. A habilidade em si não traz, mas a prática da mediunidade traz. Como nós vamos conversar sobre a mediunidade num tempo específico, que esse nosso tempo atual, o tempo da pandemia, nós quisemos trazer todo essas ideias, esses conceitos, para que a gente não se perca, né? André Luiz diz que muitos saem do mundo espiritual para o mundo material com o compromisso da mediunidade e quando chegam aqui desistem, não atuam. Então, muitos somos preparados no mundo espiritual para isso e quando chegamos aqui não realizamos o que é necessário. E em Domínios da Mediunidade, André Luiz fala o seguinte: ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos de ontem. Por este motivo, Pedro, que era um personagem, traz consigo aflitiva mediunidade de provação. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. Então, muitas das nossas habilidades mediúnicas, elas são para que a gente se submeta a uma condição, a essa condição do exercício seguro da mediunidade. E como é uma prova, e muitas vezes mesmo uma expiação, mais necessidade nós temos de cuidar, para que não entremos em prejuízo, e sim nos coloquemos com uma boa nota na prova. Se for uma expiação, que a gente consiga, com aquele exercício, com aquela prática, reconstruir o passado de falhas, praticando a caridade, o bem comum, levando ao semelhante consolo, não criando mais prejuízos ainda, não criando relações que levem ao outro desespero, medo, aflição. Então, o exercício
com relação à mediunidade. Não existe essa coisa de você ser obrigado a ser médium, né? Vamos ser médios conforme a opção que temos que ter. Mas, para o exercício desse compromisso assumido na espiritualidade, é preciso que a gente se resguarde de todas essas possíveis quedas que podem acontecer. Como é que a gente pode fazer? A gente pode evitar dificuldades e desenganos relativos ao desconhecimento do assunto. Podemos nos preparar educando a nossa mediunidade com aqueles que têm mais experiência na casa espírita, conhecendo os desafios e os obstáculos relacionados à manifestação dos espíritos, conhecendo muito bem, porque aí a gente não é enganado, a gente não vai incorrer em erro, e atos negativos serão neutralizados pela nossa própria consciência sobre o assunto. Quando foi perguntado ao benfeitor Emmanuel qual é a maior necessidade do médium, ele disse: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se. E a segunda é vencer os labores mediúnicos através da carga de sentimento que coloca no que faz. Então, evangelho e sentimento é o que faz a gente, que é essencial, segundo Emmanuel, para que a gente desempenhe a mediunidade. É uma oportunidade do trabalho. Por que nós falamos da necessidade da reunião, do desempenho da mediunidade na casa espírita? Porque na casa espírita a gente vai encontrar um ambiente de privacidade. Os participantes encarnados e desencarnados são previamente escolhidos, preparados para estarem ali. Os encarnados por cursos, por formação, e os desencarnados pelas necessidades de atendimento ou de colocação, de explicação, de orientação. E porque existem etapas definidas em consenso pelo movimento espírita, pelos documentos orientadores da mediunidade, como o documento Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita, do CFN da FEB, em que nós vamos ter a necessidade da prece, de uma boa leitura, as irradiações mentais, propriamente as manifestações dos espíritos, uma prece de encerramento, quer dizer, uma linha de conduta que se não tivesse sobre essa orientação, nós poderíamos incorrer em erro. Temos um horário próprio, combinado com o mundo espiritual, uma duração apropriada para que não haja exaustão do médium, a frequência, a reunião, o tempo, a experiência do médium, a assiduidade que ele tem, a pontualidade do médium, contam e são avaliadas e são critérios para que o mundo espiritual e o mundo material acompanhem o trabalho. Então percebam que a prática mediúnica na casa espírita, ela é muito mais segura. Então, quando nós falamos da mediunidade em tempos de pandemia, em que as instituições espíritas estão fechadas, nós devemos partir dessas avaliações que nós colocamos até agora, do nível de segurança que comporta a atividade mediúnica dentro da casa espírita ou fora da casa espírita. Muitas vezes ouvimos nesse período de pandemia algumas pessoas dizendo que praticavam a mediunidade nos seus lares, que faziam a mediunidade de forma virtual. Eu ouvi a recomendação que isso seja muito bem cuidado, que o Espiritismo não fala em proibições. O movimento espírita não tem nenhum documento proibitivo. O que ele nos fornece é conscientização, é conhecimento da verdade. Como dizia Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que nós precisamos é nos encher de conhecimento, de certeza, para que as coisas sejam feitas da forma certa. Portanto, as nossas argumentações é que é muito mais seguro
é muito mais apropriado ao médium o desempenho da mediunidade na casa espírita. E aí, o desempenho no lar precisaria de um contexto muitíssimo semelhante para que isso aconteça. De um médium muitíssimo experiente, sobre a guarda de uma instituição, sobre a conduta de uma instituição espírita séria, para que aquilo fosse, de fato, apresentado com os mesmos cuidados que fosse de uma forma presencial. Então, sem esses cuidados, é muitíssimo temerário. Porque se todos pudessem, como dizia Paulo, tudo posso, mas nem tudo me é lícito, não é lícito, não é correto, não é adequado para todos. É preciso que se veja, então, caso a caso, momento a momento, oportunidades a oportunidades, médiuns a médiuns, para que isso seja feito de forma que não vá de encontro ao trabalho, e sim vá ao encontro de uma boa produção mediúnica. Essa é um desafio que passa por nós conhecermos a nossa própria moral, de nós fazermos uma autoavaliação e identificarmos se estamos em condições de desempenhar a mediunidade. Em O Livro dos Médiuns, na questão 226, diz o seguinte: Deus concede a malfeitores destrezas, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que outras para se melhorarem. Então, nós não podemos considerar, por exemplo, o indivíduo que pratica a mediunidade um santo. Precisa fazer-se o reconhecimento da conquista moral pelo esforço, dado que a mediunidade é concedida para o ajudar a progredir. Então, nem o médium, nem as pessoas que estão próximas a ele podem, de imediato, consentir esse exercício se ele não for, de fato, produto dessa prévia análise sobre o comportamento moral do médium, que deve começar por ele mesmo, por uma autoanálise, e pelos responsáveis da divulgação daquela tarefa. Então, isso é importantíssimo, essa questão desse aspecto moral, porque é esse aspecto moral que vai ajudar a identificar mensagens que, às vezes, têm uma aparência muito boa, mas que são complicadas porque envolvem conteúdos subreptícios, mensagens imperceptíveis, mas que são mensagens de cunho moral inadequado, de pouco conhecimento dos conteúdos espíritas, muitas vezes produzido por espíritos pseudo-sábios. Então, corrigir esses defeitos, controlar o assunto é muitíssimo importante. Então, a moral do médium, o controle do assunto. É preciso que a gente identifique, já que o médium é um meio, né? É um meio para que se faça a ação das intenções que se dão. Então, nós temos aí a moral do médium bem analisada, o conteúdo da mensagem muito bem analisado, e aí precisamos ver também o produto, qual é a intenção, qual é a necessidade daquela mensagem. Porque o propósito, eu chamo de propósito, ele está sempre nas mensagens sérias. Elas vêm para atender a uma mensagem séria, a um conteúdo, a uma coisa que precise ser feita. Ela não pode ser uma mensagem fútil, uma mensagem que não leve a resultados, muitas vezes uma mensagem de conteúdo repetitivo. Ela precisa ser uma mensagem que atenda a alguma coisa, que vá trazer um resultado, que vai apresentar-se de forma a fazer com que pessoas reafirmem a sua
ou a sua concepção de determinado assunto. Lembrando que, nesse momento, nós fechamos aí a importância de um grupo de visão. Então, eu olhei para o médium, eu olhei para a mensagem, eu olhei para o propósito da mensagem, né? Quando a gente tem essa leitura feita, aí sim nós podemos tratar, como disse, caso a caso, a manifestação mediúnica em tempos de pandemia, com as restrições que se impõem com relação à própria frequência que nós temos às casas espíritas, aos locais onde nós nos encontramos. Uma outra coisa muitíssimo importante é a gente pensar que nós precisamos dar solução àquilo em que os espíritos já têm ciência e já têm solução. Então, alguns de nós pensamos assim, mas como é que está sendo feito para atender os espíritos sofredores que eram atendidos na casa? Como é que está sendo feito para sanar a carência de desempenho mediúnico do indivíduo? E aí nós buscamos algumas orientações. E vemos que André Luiz, nas obras da série Nosso Lar, nos deixa muitíssimo claro que, por exemplo, quando não é possível que o espírito seja atendido através do médium encarnado, os atendimentos são feitos no mundo espiritual. Dada, justificada, ponderada e avaliada essa justificativa, não há nenhum impeditivo que isso seja feito no mundo espiritual. Portanto, não vamos achar nós que os espíritos já não tiveram solução para isso. Porque nós, encarnados, que somos apequenados com relação aos espíritos que dirigem as nossas instituições, que dirigem o movimento espírita, teremos que ser aqueles que achariam solução para um acontecimento em que os verdadeiros comandantes da ação já devem ter encontrado. Então, isso não deve gerar nenhum tipo de angústia para nós, não deve gerar nenhum tipo de apreensão, porque os espíritos que dirigem as casas espíritas acharam, com certeza, uma solução para um momento de exceção, um momento de pandemia. A outra questão é sobre o próprio desempenho da mediunidade. Existem orientações, tanto no Livro dos Médiuns, como trazida por André Luiz, que se o médium não se encontra em condições de desempenhar a mediunidade, por uma doença, por um problema de ordem psicológica, psíquica, é melhor que ele seja afastado do desempenho das funções para retornar quando estiver em equilíbrio necessário. Isso completamente justificado. Claro que os espíritos entenderam que nós não poderíamos estar nos deslocando, que era uma questão de saúde pública, que ainda é, porque os órgãos de saúde pública ainda não liberaram as aglomerações, em todos os casos, a junção de pessoas em ambientes fechados, enquanto nós nos encontramos ainda no processo de vacinação, processo de conhecer melhor esse vírus, de entender se ele não vai se apresentar em variantes, se novos ciclos de contaminação não vão se apresentar. Então, a própria federativa, o SERJ, ainda não se pronunciou sobre a abertura das instituições espíritas para os trabalhos lá feitos. Então, nós, médiuns, no desempenho das nossas funções, somos reconhecidos pelo mundo espiritual de não desempenhar a função, porque não podemos. Estamos aí de licença essa muito reconhecida, por conta de existir uma exigência legal sobre o assunto. Portanto, não devemos novamente, nos angustiar e nos tornarmos apreensivos com relação àquilo que não está nas nossas mãos resolver. Algumas pessoas podem narrar sintomas decorrentes da falta do exercício da mediunidade.
Por exemplo, no dia da reunião, o indivíduo que tem alguma aptidão mais ostensiva pode até sentir a necessidade do trabalho, até a aproximação espiritual de algum irmão. E como tem a prática mediúnica muito bem organizada, como teve a formação necessária na casa espírita para o desempenho da função, aprendeu lá também que é senhor da sua aptidão, do seu dom, como diz Emmanuel, a ponto de dizer: meu irmão, esta não é a hora, não é o momento. Volte-se aos mentores espirituais, que eles farão o atendimento necessário, fazendo uma prece, pedindo aos benfeitores espirituais que nos ajudem a reorganizar alguma disfunção fluídica que possa ter havido naquele momento. Então, buscar o socorro naqueles que podem socorrer. Não achar que aquilo não vai passar, ou que eu preciso trabalhar mediunicamente para que aquela angústia passe, que aquela sensação fluídica acabe. Faça isso através da prece. E substitua o desempenho prático da mediunidade através da comunicação com os espíritos, pelo que é possível fazer. Aí vocês perguntam: mas Alexandre, o que é possível fazer? Fácil. Hoje nós temos orientações seguras a respeito da possibilidade de fazermos irradiações mentais em favor dos nossos irmãos encarnados e desencarnados em grupamentos virtuais, em reuniões virtuais, em que a gente vai fazer prece, mentalizações, onde a gente pode e deve vibrar, lembrar das criaturas que necessitam de atendimento, sem que com isso nós tenhamos na nossa casa, por exemplo, um livro com os nomes das pessoas. Não façam isso, obviamente. É naquele momento em que nós somos transportados mentalmente para o ambiente da casa espírita, através da reunião virtual, porque é assim que se dá. Porque se nós conhecemos o espiritismo, sabemos das potencialidades da mente, sabemos que é possível que nós nos desloquemos no tempo e no espaço, pelo desdobramento, pela emancipação de nossa alma, a gente pode considerar que no momento que eu estou numa reunião virtual, eu estou no ambiente que eu me proponho. Então, se a reunião espiritual é da casa espírita, eu estou na reunião, eu estou na casa espírita. Então, isso me possibilitará não a prática, né? Claro, com exceções tratadas conforme a responsabilidade de cada dirigente das casas espíritas, por tudo que eu já falei até agora, considerando tudo que eu já falei até agora. Porém, a irradiação é livre, é franqueada. Por quê? Porque é ato de caridade, em que os espíritos dizem que o ato da prece é uma caridade. Então, quando nós fazemos a prece, quando nós irradiamos mentalmente, quando nós mentalizamos as criaturas em sofrimento, nós estamos fazendo a mediunidade, exercitando a mediunidade e possibilitando que os nossos fluidos possam se deslocar em favor dessas criaturas. Os fluidos que você desempenhava e dispendia na reunião mediúnica, hoje pode despender nas reuniões de radiação. Que alegria, não? Nós podemos continuar trabalhando virtualmente, sem nenhum problema. Podemos servir a Deus e a Jesus no desempenho, no mandato mediúnico, sem prejudicar, sem levar aflição, sem levar desorientação. Por quê? Porque é também evento mediúnico essa possibilidade da doação nessas reuniões virtuais. Então, meus irmãos, a questão está solucionada. Só precisamos nós compreender com um bom senso. Camille Flammarion nos lembrava, no sepultamento do insigne Allan Kardec, de que ele era o bom senso encarnado, porque conduziu todo o trabalho da codificação pautado em extremo bom senso. Então, com a nossa conversa de hoje,
Nós estamos preparados para ver mediunidade e pandemia sob o aspecto do bom senso, sem extremismos, sem fechar em necessidades insolúveis, mas tratar cada caso de acordo com o caso. Tratar cada trabalho de acordo com o seu trabalho. Os estudos que nós fazemos, as palestras públicas como esta que nós estamos fazendo, estão sob assistência espiritual. Os amigos espirituais, nesse momento, aplicam e carregam energias magnéticas que eram utilizadas no passe para todos aqueles que estão congregados nesse momento na reunião virtual. Não tem dúvida nenhuma disso. Melhor ainda, chegando com esses fluidos benéficos e purificados ao seu lar, ao lugar onde você encontra, e beneficiando também os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que contigo estão. Fato que não é semelhante ao desempenho da mediunidade. Por exemplo, a recepção de espíritos sofredores em seu lar, que podem deixar energias deletérias, energias inferiores no ambiente onde se encontram presentes. Então, esse cuidado, essa orientação de cuidado, de bom senso, tem a ver com aquilo que nós falamos, né? Tem a ver com eu conhecer para viver, eu identificar aquela questão para que ela possa, sim, servir conforme quer Deus e Jesus, não conforme nós queremos. É preciso, no desempenho da mediunidade, que nós diminuamos para que o Cristo apareça, como disse João Batista. É o momento em que devemos refletir que a pandemia há de passar, né? No tempo que Deus achar adequado ao aprendizado da criatura humana, ao aprendizado da humanidade, que é altamente ferida por esse momento. Quando passar, voltaremos ao normal, ou ao novo normal, como alguns gostam de dizer. E assim as casas espíritas seguirão para levar à criatura humana, que é a sua principal função, o esclarecimento, a ideia da transformação moral, a ideia do soerguimento da criatura dos momentos mais difíceis da alma para os momentos das glórias eternas. Então, meus irmãos, lembrem-se, a mediunidade na pandemia não é muito diferente da mediunidade antes ou pós-pandemia. O que se dá é a respeito do cuidado em sua prática, da atenção com que devemos ter com o produto da mediunidade, para que ela não seja motivo de ferir, de prejudicar, de desequilibrar qualquer pessoa ou qualquer ambiente. A mediunidade, como nos disse recentemente Dona Ivone Pereira, através de uma mensagem muitíssimo querida, muitíssimo carinhosa, nos possibilita voar, né? Voar às alturas que nós conseguirmos fazer crescer as asas. Porque nós podemos ter asas de águia, asas de condor, pelo que trabalhamos, pelo que trabalhamos em nós, pelo que construímos em nós enquanto criatura humana, enquanto indivíduo, trabalhando pelo nosso aprimoramento individual, ou podemos ter asas de pardal, naquela asa pequenininha do pardal, que nos faz fazer alcançar algumas árvores, algumas alturas pequenas, mas não nos fará chegar aos altiplanos, onde o condor consegue desempenhar as suas funções e lá se abrigar. Então, queridos amigos, muitíssimo feliz de estar com vocês, de estar de novo com os irmãos desta casa, o Centro Espírita Seara Fraterna. Vamos à nossa prece de encerramento. Muita paz a todos e assim fazemos. Senhor Deus, bondoso Jesus,
benfeitores espirituais, trabalhadores do bem, nesse momento que nos encontramos conversando sobre mediunidade. Traz, Senhor, a cada um de nós a vossa luz e o vosso amor, a ponto de iluminar as nossas almas e fazermos compreender melhor o assunto, e também o seu amor, para que possamos construir em nossas vidas caminhos de paz, de tranquilidade, plantando para o amanhã as alegrias e as felicidades futuras. Que a tua misericórdia, Jesus, em quaisquer condições em que nos encontremos, possa nos acolher, possa trazer em nós forças para o desempenho seguro da mediunidade e para a reforma íntima necessária a toda a criatura humana na Terra neste momento. Que a tua paz nos envolva, Senhor, que assim seja. Muita paz, meus irmãos, até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos acompanhe sempre.